Oi, boa noite. Hoje vocês vão adorar a nossa convidada. Aliás, a minha convidada especial é a pastora Silvana. Oiê! Oiê, Oiê, tudo bom, pastora Tudo Silvana? bem? E Tudo aí, bem? tudo Estamos bem? aqui esperando as meninas entrarem. Olha o que eu preparei hoje. Eu preparei uma caneca com a frase do Pai Nosso, os 5 P's que tem no Pai Nosso, para poder presentear as meninas hoje. Nós vamos fazer um sorteio, Que para elas lindo! lembrarem desse momento. Que lindo! Quais são os 5 P's? Os 5, eu pratico os 5 P. O 5 P do Pai Nosso. Paternidade, Pai Nosso, nunca estamos sós. Paz, seja feita a sua vontade. Provisão, dá-nos hoje. Deus dá visão e dá provisão. Perdão, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Proteção, não nos deixe cair em tentação. Isso Que aqui foi uma pregação que eu assisti, achei assim lindo, maravilhoso e inspirei a fazer essa caneca. Então, eu peguei, presenteei no Natal para minha família e eu peguei e resolvi sortear para as meninas que estão presentes aqui. Aí nós vamos sortear cada live uma caneca dessa quando no eu for aí eu final. quero uma. A sua vai ser personalizada. Eu vou te esperar. É tanto que falei para você, vou profetizar e esperar que você venha aqui em Sorocaba e nós vamos preparar fazer uma presencial. E nós Vamos vamos pegar essa mesmo. mulherada e nós vamos amar. Vamos trazer a psicóloga Luduana, a doutora Luduana, quando ela vier lá de Londres, né? E vai Aham. ser, nossa, vai ser uma bênção. Vai ser Então, e lindo. aí Eu, vai ser lindo. eu creio que tudo isso já nasceu no coração do Pai. E vai ser um tempo de cura para as nossas vidas. Com certeza, Silvana. Eu quero falar um pouquinho como é que, por que que nós duas estamos juntas hoje. Eu já sigo você no Instagram, eu tive assim a felicidade de participar todos os dias de manhã. Vocês fazem lives maravilhosas em parceria com a psicóloga, doutora Luduana, e eu me encantei com tudo. Aí fui passear em Floripa em fevereiro e tive assim o privilégio de conhecer sua família, conhecer você. E mais ainda quando eu te convidei para estar aqui comigo hoje, para poder compartilhar um pouco do que eu vivo e um pouco que eu aprendo com vocês todos os dias, para falar um pouco dessa caminhada, nós mulheres, uma ajudando a outra, né? E eu queria que você falasse um pouco de você, porque no meu Insta já fala um pouco do porquê que eu estou aqui, por que eu estou nessa pegada, porque eu passei por um deserto muito grande, e quando eu saí desse deserto, eu falei assim, gente, eu tenho que compartilhar com as mulheres. E aí eu resolvi entrar nesse desafio e estar aqui presente, né, ao vivo, para falar para as mulheres e convidando mulheres como você, para poder a gente dividir o que a gente tem, o que eu tenho aprendido com vocês, o que você tem ensinado e também aprendido, né? Mas hoje eu queria que você falasse um pouco de você. Eu conheci sua família linda, maravilhosa, conheci seus filhos, conheci seu esposo, e queria um pouco se saber de você, qual que é o seu ministério, o que fez você estar aqui também compartilhando, um pouco do seu testemunho, que eu sei que o seu testemunho é maravilhoso. E como você é a nossa convidada, eu acho que eu vou deixar você ir falando e a gente vai emendando uma coisa na outra. Então, se você Bom, quiser falar um pouquinho. para quem não me conhece, né? Eu me chamo Silvana Dangui, por conta do sobrenome do meu marido, Silvana Matos Dangui. Eu sou casada com ele. Esse ano eu completo 30 anos de casada. E entreguei minha vida, de fato, de verdade, no ano de 2000 para o Senhor Jesus. E o que me faz estar aqui, né? Primeiro eu quero, assim, eu quero dizer assim que eu sou muito grata a Deus. Eu acho que parabenizar é pouco. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade, né? Amém. Por ter começado.
Porque a única coisa que a gente precisa é começar. Com o recurso que a gente tem, com o conhecimento que a gente precisa começar. Porque Sim, Deus, ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o começo, ele é o fim. Mas ele também é o meio. E tudo que você precisa nesse interim de começar e concluir a obra dele, todos os recursos vão chegar, tá? Eu quero te dizer que todos os recursos vão chegar. E eu quero dizer que eu estou muito grata a Deus por ter te conhecido. E eu sinto muita gratidão a Deus pela sua vida e por aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele vai fazer através da sua vida. Porque nós poderíamos estar fazendo qualquer coisa. Você poderia estar fazendo qualquer coisa, né? Minha família está ali na sala do lado assistindo TV, assistindo filme. E eu poderia estar lá com eles, mas a gente escolheu, nós escolhemos estar aqui, né? Nós sim. escolhemos estar aqui, estamos escolhendo trazer uma palavra que possa edificar as vidas, que possa edificar os casamentos, não apenas edificar, mas que a gente possa, através da palavra de Deus, exortar quem precisa de exortação, consolar quem precisa de consolo, né? E edificar quem precisa de edificação, porque a profecia ela tem esses três papéis, né? Exorta, consola e edifica. Então eu acredito que essa noite vai ser uma noite de exortar, consolar e edificar os casamentos, os lares. Amém, com certeza. É tanto assim que para mim é um desafio muito grande começar, você está falando, começar. E quando eu percebi que eu agora tenho coragem, né? Porque não é fácil você falar das suas fraquezas, das suas dificuldades, mas quando você chega na vitória, você quer compartilhar isso com todo mundo. E eu creio que eu fui curada em todos os sentidos. E claro, a cura é sempre. A gente sempre está se aperfeiçoando, né? E eu gostaria que você compartilhasse um pouco do que você faz, do que você faz com as mulheres, para as mulheres, como eu me alimento de manhã, quando eu entro na live, pontualmente 7 horas da manhã. Vocês têm uma constância, vocês têm uns temas assim que me encanta. E eu queria que você falasse um pouco disso para quem está aí, as minhas convidadas, as nossas convidadas, né? Para poder pegar um pouquinho disso que eu degusto todos os dias de manhã, que me Amém. faz ser essa pessoa, faz essa pessoa que tomou uma decisão de transformar a vida e de pegar aquela dor e transformar em amor, e transformar em restauração ou de um novo começo. É isso que eu decidi. Isso mesmo. Ó, clica em cima dessa frase que eu coloquei ali, vai aparecer assim, olha, fixar. Clica ali em cima da frase. Aí você vai fixar ali. Onde? Clica em cima da frase que eu mandei, vai aparecer assim, ó, Ah, tá. fixar. Sim. Isso. Aí Ó, pronto. Agora a tela de tecnologia. Tá a gente presente. já tem agora um tema aqui para a gente conversar, né? Sim, Bom, o que a gente faz na internet? O que a gente faz nas lives todos os dias? Eu acredito, Aparecida, que o melhor sim, jeito da gente ensinar é com o nosso testemunho, né? sim, E o que a gente faz toda manhã ali é dar testemunho. Às vezes as pessoas sim, dizem assim, como que consegue, né? Como que consegue todo dia estar lá e trazer uma palavra? Essa palavra, né? O que faz? Qual que é o segredo? O segredo é a graça de Deus, né? É a graça de Deus que nos capacita. Mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás, tá? Lá atrás na minha história. Eu conheci o meu marido quando eu tinha 17 anos. Eu tinha 17 e ele tinha 27. E ele era uma pessoa que, pai católico, mas não era um praticante, e a mãe era da Seishonoye, com princípios assim, budistas. Minha sogra era preletora da Seishonoye. E o meu marido, ele batia no peito e ele dizia que era católico, apostólico, romano, mas ele não ia em nada, né? Ele não... Assim, ele não professava nenhuma fé.
ele não... Realmente ele não vivia a fé que ele dizia que ele vivia, né? E assim eu conheci meu marido. Com 17 anos, eu fui... Meu marido era filho do prefeito e a minha sogra, como primeira dama, ela fazia os eventos, né, na cidade, lá onde eles moravam. E num dos eventos que ela fez, era um baile de Miss, eu fui atender, que eu tinha salão de beleza, com 17 anos. Comecei a trabalhar muito cedo. E eu fui atender, nesse evento eu fui atender. E nesse evento eu conheci meu marido. Então, olha só, eu estava no mundo porque eu não ia em igreja nenhuma, apesar dos meus pais serem adventistas quando eu nasci. Era uma igreja com princípios mosaico, a lei de Moisés. Mas com 17 anos, por conta do próprio salão, né? Eu não ia mais em igreja nenhuma. E eu conheci esse moço, o filho do prefeito, nesse baile. E foi engraçado, Aparecida, porque a primeira vez que ele me viu, ele falou assim, eu vou casar, eu vou namorar com você. A primeira vez, ele falou, eu vou namorar com você. E eu falei, meu Deus, que homem arrogante, que rapaz arrogante. Eu pensei, né? Falei, quem que ele tá pensando que é? Aí a segunda vez que ele me viu, ele falou assim, eu vou namorar com você e eu vou casar com você. Eu falei, meu Deus, é o cúmulo da arrogância. E eu pensava assim, o dia que eu namorar com esse moço, a galinha vai criar dente. Pois Nossa. é, né? Não, eu pensava isso. Então não passe perto do galinheiro, porque você vai levar uma dentada. Aí, eu namorei com esse rapaz do mundo, um namoro do mundo, nos casamos, né? E quando a gente se casou, aí tudo direitinho, casamos, aí ele já tinha a casa com móvel, com tudo, porque ele era bem mais velho, né? 10 anos mais velho. Então ele tinha tudo, né? Já tinha tudo e nós casamos, tá? E aí começou o nosso sofrimento. Por quê? Porque por mais que eu não estava indo em igreja nenhuma, eu ainda tinha um certo princípio, né? Não bebia, não fumava, eu estava nesse baile que ele estava porque eu estava trabalhando. E aí, imagina você conhecer um homem no mundo, gente, né? Você conheceu uma pessoa que está lá numa festa, num baile, e ele era apaixonado por tudo isso. E aí começou o meu sofrimento. Foi um ano sofrendo, foram 2, foram 3, foram 4. Lá pelo 5º ano, eu já tinha falado que ia me separar tantas vezes. E quando eu completei 23 anos, eu já tinha os 2 meninos. Eu tive os 2 meninos logo, me casei e tive os 2 meninos, o Caio e o Diogo. Então, com 23 anos, eu já tinha os 2, né? Já tinha os 2, já tinha começado a trabalhar para fora, que eu tinha o meu salão. Então, eu trabalhava no meu salão. E muitas brigas, muitas, por conta do bar e da bebida. Então, eu nunca tive problema com ele, com mulher, tá? Aí eu dizia para ele assim, olha, eu dizia para ele, se você me traísse com uma mulher, talvez não doeria tanto. Porque muitas vezes ele fechava a empresa nossa, a nossa mercearia, e ia lá pro bar do amigo, né? Então, assim, eu não entendia. Eu não entendia como que um homem inteligente, porque ele era inteligente. Olha só, como que o inimigo trabalha, né? Meu marido tá aqui, ó. Deixa eu pegar a foto dele. Pra vocês verem que bonito que ele é. Ó, É um casal lindo. esse aqui é meu marido. Então, eu não entendia como que um homem tão inteligente, porque ele era inteligente, que tinha uma mulher bonita, uma casa limpinha. Então, esse nunca foi o problema, sabe? Eu sempre estava bonita, sempre limpa, sempre cheirosa, sempre... Tipo assim, eu trabalhava no salão, né? Então, eu estava sempre muito bonita,
a casa limpinha, a comida bem feita. Então, esse era o meu sofrimento, porque eu não entendia. Eu não entendia por que que ele fechava a nossa mercearia e ele tinha que ir para um outro bar. Eu ficava pensando, o que que prende uma pessoa, né? E talvez as pessoas que estejam aqui, talvez as mulheres que estejam aqui, talvez não viva esse dilema, né? Talvez seja um outro vício que o marido tenha, né? Mas eu quero dizer para você que vício é vício. E que o inimigo, ele usa dos vícios para tentar destruir os lares e as famílias. Por quê? Porque tem duas coisas que Deus mais ama, né? São as famílias e as igrejas. Então, por que o inimigo tenta destruir as famílias? Porque se ele destruir as famílias, ele consegue destruir a igreja. Porque a igreja é constituída de família, né? E durante muito tempo eu tentava conversar, eu tentava argumentar, né? Que ele parasse, que ele não fosse. Então eu comecei, dentro do meu casamento, me sentir muito sozinha. Muito sozinha. Então, quando eu não tinha filhos, eu pensava assim, é porque eu não tenho filhos. Mas os filhos chegaram e eu continuei me sentindo sozinha. Então, eu era casada, mas eu me sentia sozinha. E aí, quando foi, olha lá, o filhão entrou na live, meu filho, Pastor Caio. Gente, vai, compartilha aí, manda aviãozinho. E aí, quando completaram, depois de muitas brigas mesmo, quando a gente ia completar 5 anos de casado, um pouquinho antes da gente se mudar para cá, a gente ia completar 5 anos de casada. A minha mãe falava assim, olha, o Alex, ele vai mudar, mas você tem que ir para uma igreja, você tem que buscar Jesus. Olha só, minha mãe não ia em igreja nenhuma nessa época. Mas ela falava para mim que a única coisa que poderia resolver meu casamento seria se eu levasse ele para a igreja, né? Mas o meu marido dizia que nunca ia colocar o pé numa igreja. Nunca, né? E eu sempre falava para ele, vamos para a igreja. Ele batia no peito, ele dizia que era católico, mas não ia coisa nenhuma, não ia igreja nenhuma, né? E sempre indo em bar, e queria ir para os bailes, e aí queria que eu fosse, e se eu não fosse ele brigava. Aquela situação. Aí, um pouco antes da gente vir para Santa Catarina, eu comecei a ir numa igreja. Uma igreja bem pequenininha, que tinha perto da minha casa. Umas 5 quadras da minha casa. E lá tinha uma missionária. E ela falava assim, olha, o seu marido ele vai se converter. E ela falava, mas não vai ser aqui. E eu não entendia nada. Aí, o dia que eu fui me despedir dela para vir embora para cá, ela falou assim, ele vai se converter. Mas é lá onde você vai morar. Onde você vai morar, ele vai entregar a vida para Jesus. Ela falou assim, vocês vão se converter. E Deus vai entregar uma igreja para pastorear. Aí eu falei, o que é pastorear? O que é pastorear? Aí ela falou assim, ser pastores, como eu e meu marido. Aí eu dei uma risada, eu abracei ela para ela não ver, lógico, né? E ri sarcasticamente. Eu falei, essa mulher não tem ideia de quem é meu marido. Então, assim, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus tem plano na tua vida. Deus tem plano na vida do seu marido. Mas você conhece as fraquezas do seu marido, as debilidades dele, né? Você conhece os erros, as falhas do seu marido. Mas muitas vezes a gente não conhece o Deus da Bíblia, o Deus que pode todas as coisas. Sim. E essa mulher, Aparecida, falou que aqui é onde a gente viria para Santa Catarina, que aqui meu marido ia se converter, que aqui Deus entregaria uma igreja. Gente, se converter para mim já era um milagre, né? Um bilagre. E uma igreja linda, né? Agora, ser pastor... Não, daí eu falei assim, essa mulher não é bem certa, não. Ainda eu pensei assim, quando eu abracei ela. Eu falei, nossa, que sério, né? Crente é tudo igual. Eu pensei assim, crente é tudo igual. Em qualquer lugar do mundo, crente é tudo igual. Porque aonde que essa mulher tá com a cabeça? Falar um negócio desse,
E aí, aí eu vim na frente, né? Minha mãe veio, Sim. minha mãe veio em outubro, aí em dezembro eu vim. E eu me lembro assim que quando eu fui falar com ele, quando a minha mãe me convidou para cá, para vir para cá, eu tava tão decepcionada com o meu casamento que quando a minha mãe falou assim: "Você vai para Santa Catarina se a gente for?" Aí eu falei: "Eu vou", sem nem consultar ele. E aí eu fui falar com ele, eu falei assim: "Olha, minha mãe tá indo e a gente vai, né?" Aí ele pegou e falou assim: "Tá, então você vai na frente, eu fico aqui, eu ajeito tudo e nós vamos." A mãe dele tinha morrido, o pai dele tinha morrido em pouquíssimo tempo, 3 anos e meio, os dois morreram. E aí eu vim, cheguei aqui no dia do meu aniversário de casamento, dia 19 de dezembro de 98, final de 98. Minha mãe tá na live, daqui a pouco ela já põe aqui se é 98 ou 99. Minha irmã também tá aqui. E aí, enfim, viemos para cá tentar a vida aqui em São Francisco do Sul, debaixo de uma profecia. Eu não vim para cá para me converter. Eu não vim para cá para converter meu marido. Mas eu cheguei aqui debaixo de uma promessa que nesse lugar meu marido se converteria. Aí pergunta para mim se eu fui para a igreja. Não fui. Fiquei 3 anos ainda, batendo cabeça, Batendo cabeça. tentando mudar ele na força do braço, na saliva. E, gente, Não eu vou dizer uma funciona. coisa para você. Eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas olhavam e falavam assim: o que esse homem tem na cabeça? Porque ele tinha tudo para ser feliz, né? Ele tinha uma mulher que era considerada uma mulher muito... Eu vou dizer uma coisa para você, eu ainda gosto muito do que eu vejo no espelho, tá? Eu gosto do que eu vejo, eu me gosto, eu não... Ah lá, a mãe falando, que foi em 1997. 97. Então, assim, já se passaram, né? Veja bem, 25 anos já se passaram. E eu Sim. gosto muito do que eu vejo no espelho. Quando eu me olho no espelho, eu gosto de mim, né? Me acho bonita. Você já imaginou há 25 anos atrás, as pessoas olhavam e falavam: esse cara é doido, né? E a gente tentava, ninguém conseguia entender o porquê que vai para o bar, o porquê que continua fumando. E aí a gente não entende que é a ausência de Deus, né? Sim. Porque eu falava assim, gente, eu era não, né? Eu sou extremamente trabalhadora. Pensa numa pessoa assim, meu nome é trabalho e o sobrenome é hora extra, né? Trabalhadora, bonita, 2 filhos lindos dentro de casa. Mas era uma Olha coisa. o Caio falando. Você é linda, mãe. Mas seus filhos são lindos também. São sim, são sim. É Jesus na nossa vida. E aí eu fiquei 3 anos ainda aqui. E aí se passaram 3 anos e a gente teve uma briga muito feia. Uma briga muito feia num domingo. Porque assim, ó, quem tá aqui, quem tá na live, que já teve marido que bebe aqui, sabe exatamente Sabe o que tá falando. sabe o que eu vou dizer. As mulheres que estão aqui na live, que tem um marido que bebe, elas não têm um dia de Natal, um dia de Ano Novo, um dia de Páscoa, de aniversário. O teu marido, fora da bebida, é uma coisa. Mas quando bebe, ele é outra. Ele se transforma. Então já faziam 8 anos que eu estava casada, tentando, né, salvar o meu casamento na força do braço. Fazendo tudo, de tudo, para tentar salvar o meu casamento. E aí, se passaram 3 anos, a gente teve uma briga muito feia. E eu falei: quer saber de uma coisa? Volta pro Paraná. E eu falei assim: fica com a casa, fica com os móveis, fica com o que tem lá. Eu só quero meus 2 filhos. Me deixa em paz aqui com os meus filhos. E papai e mamãe, né, meus pais, eles falaram: não, a gente já viu que você tentou de tudo, né? De tudo. Mas a gente vai ajudar você a cuidar desses 2 meninos. Então, meu pai e minha mãe, eles deram apoio. Porque viram que, humanamente falando, não tinha jeito, né? E aí, ele foi. Mas as mulheres que estão aqui, né? Que tem um marido que bebe. Quando bebe, você briga, você manda embora. Mas daí ele vai embora.
Aí você pensa assim, nossa, é ruim com ele, né? É ruim com ele, mas é pior sem ele ainda, né? Sim. Aí ele foi. E ele ficou na nossa casa, no Paraná, 15 dias. E nesse ínterim, eu falei assim, bom, eu vou ficar aqui, agora eu vou para a igreja, eu vou buscar Deus, e eu quero Deus na minha vida. Eu quero só Deus e os meus filhos. E eu me lembro que eu fui numa congregação, e tinha um pastor lá, era um pastor bem jovem. E eu me lembro que eu cheguei e comecei a contar a minha história, né? E eu falei, pastor, eu já fiz de tudo. Tudo que uma mulher pode fazer para tentar salvar um casamento. E na verdade, acho que eu queria ouvir dele assim, então desiste. Já fez tudo, então desiste. Mas não foi isso que ele falou. Ele falou assim: você já fez tudo. Agora deixa Deus fazer. Agora deixa Deus fazer. Nisso o Alex me liga e falei, tá bom, vou deixar Deus fazer. Aí o Alex me liga e fala assim, ele falou assim, ô Sil, eu tava pensando aqui, eu quero voltar. Eu quero voltar. Você me aceita? Você deixa eu voltar? Você me aceita? Vamos tentar mais uma vez? Mas eu tava tão desanimada, de verdade mesmo, que eu falei assim, ah, não. Já 8 anos tentando, eu acho que não... No meu coração não tinha mais. Não tinha mais uma mudança. Aí ele pegou e falou assim, então tá, então eu vou aí, a gente conversa, e aí você disse que não dá olhando nos meus olhos. Olha só a estratégia dele. Aí eu falei, então tá bom, então vem. Aí ele veio. Aí quando ele veio, nós saímos para conversar. Meu pai bem ríspido, minha mãe também bem desconfiada, porque minha mãe não queria mais, né, que a gente voltasse, meu pai também não. Mas enfim, meu pai e minha mãe, eles respeitaram a minha decisão. Só que quando meu marido chegou, eu preparei o discurso. Porque lá no fundo do meu coração, Aparecida, eu não tinha experiência com Deus, eu ouvia falar de Deus. Então eu conhecia Deus igual o Jó, de ouvir falar. Mas eu não tinha uma experiência, eu não conhecia Deus. Apesar de ter tido, sim, de ter visto muito Deus agir, né, na minha infância, na minha casa, muitos milagres, mas eu não tinha uma experiência pessoal com Deus. Quando meu marido chegou, eu tinha o discurso pronto. Eu falei assim, ó, eu só aceito tentar de volta se você decidir ir para uma igreja. Mas eu falei assim, ó, você pode escolher. Você pode escolher a igreja que você quer ir. Mas você vai ter que ter compromisso com esse Deus. Daí ele falou, não, escolhe você. Daí eu falei, yes! Que eu sabia onde eu queria levar ele, né? Lá naquela igreja, daquele pastor. Porque também tem isso, né, Aparecida? Muitas vezes eu tentei levar o meu marido em igrejas que jamais ele ficaria. Entendeu? Não é Sim. falando mal. Eu penso assim que toda igreja é boa, tá? Toda igreja é boa. Mas cada igreja tem um tempero. Mas eu penso também, Silvana, que tem o tempo, né? Tem o tempo dele. Enquanto não é o tempo, quer dizer, no meu caso, enquanto não foi o tempo do meu marido, Deus foi trabalhando em mim. Foi trabalhando em mim, porque eu também tive separação, foi muito doído. Então, assim, eu tenho muitas mulheres aí que devem também passar algumas dificuldades no casamento. E aí, igual você está falando, e aí outro dia eu vou até falar uma fala sua. Você falou assim, aquela senhora, aquela profeta profetizou e você na época deu até uma risadinha. Mas outro dia eu ouvi da sua boca, acho que foi você que falou que o profeta, o que é o profeta? É aquele que sabe que tem no coração de Deus. Acho que foi você que falou isso. E É, vem para falar para o povo. Então, assim, eu entendo, Deus tem um plano na sua vida e a gente que sai do caminho, né? A gente que sai do caminho. Igual você está falando assim, eu era de família cristã, por um tempo eu afastei, e eu que não era nem de família cristã, fui quebrada, torcida, moída, destruída, e Deus foi lá, pegou os cacos, e eu tive a oportunidade de ter uma profeta na minha vida também. Só que aí tem aquela coisa, você tiver ouvido para ouvir o profeta, você vai receber o milagre. E tem gente que zomba, né? Por exemplo,
impossível. Eu fui Eu bem poderia Sara. achar. E eu achei que era impossível eu restaurar meu casamento depois de 28 meses divorciada, eu já tinha quase que perdido as esperanças, né? Então, mas eu cria naquilo. E você teve uma profeta, eu também tive. E com certeza muitas que estão assistindo deve ter alguém. Então, o que que eu digo? Tem que ter ouvidos atentos para ouvir, porque às vezes Deus usa pessoas para falar, olha, o caminho é esse. E se a gente estiver atento, né, a gente vai entender e vai ser obediente. Então, você desculpa te interromper, mas eu queria Não, compartilhar um pouco a respeito do que é quando Deus usa a boca de uma pessoa para poder te dar um recado, né? Igual você, né? Imagina eu ir para lá para um lugar, cuidar de uma igreja, pastorear um pessoal, né? Deus já estava falando lá atrás para você, né? E aí usou essa profeta para falar. Então, assim, todos nós vamos encontrar com profetas para poder falar, ó, siga esse caminho, siga aquele, mas igual você falou, a família. A família é o Deus mais ama é família. Ele vai fazer tudo para você pegar e arrumar o caminho de volta, né? E aí, conta mais, assim, você e seu esposo acabaram entendendo, aí como é que foi? Ele voltou do Paraná? Como é que foi essa volta? ele voltou e aí ele falou: "Não, pode procurar uma igreja que eu vou começar a ir para uma igreja". Porque, gente, não tinha mais como. Não, a gente já tinha ameaçado de separar umas 8 vezes. Então eu sabia que hoje, ou nós dois buscaríamos uma igreja e buscaríamos Deus para restaurar o nosso casamento sobre a rocha, ou a gente ia ficar nesse lenga-lenga, né? Até quando nesse lenga-lenga? Até quando? Né? Se matando e se arrependendo e se machucando, porque a gente se machuca muito, né? Sabe, Sim, Cida, as palavras que ele falava e o jeito que ele me tratava quando ele bebia era tão terrível assim para mim, porque eu sou muito emotiva. Eu falo pelas lágrimas. Talvez não é nem as palavras dele que fossem tão duras, sabe? Mas eu sou uma pessoa que eu falo pelas lágrimas. Então, assim, eu sou muito, eu sou por coração, emoção. Deus já me mudou, sabe? Porque não é bom, não, tá? Não é bom. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu choro até assistindo Chaves, sabe? Quando todo mundo vai para Acapulco, se eu assistir sim. aquela musiquinha lá, eu começo a chorar. Então, as coisas que meu marido fazia me machucava demais, sabe? Demais. Então, chegou um ponto que eu falava para ele assim: você matou o que eu sentia. Você matou o que eu sentia. Aí eu dizia para ele assim: mas eu não te amo mais, eu não sinto mais nada. E parecia que eu não sentia mesmo. E aí meu marido começou a correr atrás do prejuízo. Daí ele falou assim: tá, mas você crê que Jesus. Aí ele usava a Bíblia, né? Você crê que Jesus ressuscitou Lázaro? Aí eu falava: creio. Ele falou assim: então esse mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro vai ressuscitar o teu amor. Daí eu falei: então tá bom, então se você acredita assim, então vamos, né? E aí eu desejei muito. Eu desejei muito que Deus restaurasse meu casamento. Muito mesmo, sabe? E aí nós começamos a ir para a igreja, fomos no ano de 2000, finalzinho de 2000. Nós começamos a ir para a igreja. E aí um ano depois a gente nós já nos batizamos, aí fizemos escola de líderes, aí começamos a liderar célula, olha aí, já começamos a pastorear vidas, né? E Começamos a a coisa foi caminhando, né? Foi caminhando de uma forma natural, né? Alguém está comentando aí que separou por 2 anos, mudou até de país, e que é um processo dolorido. Eu vou falar para você, todo processo dói, mas eu acho que a gente aprende muito no processo. Aprende muito. Eu estava até comentando hoje, na época que eu estava naquele sofrimento,
Eu não conseguia dormir à noite. Então era horrível para mim quando chegava à noite, para mim era pior horário, era quando começava a anoitecer e eu ficava naquele desespero. Aí a gente vira, né, uma chave. Eu passei a pegar as noites para eu começar a ter a intimidade com Deus, começar a orar, começar a ler, começar a me encher de coisas boas. E aí entendi que eu tinha que passar por aquele processo. E aí eu não saí do processo, porque na época, se eu tivesse pego, voltado sem tiver assim, com as feridas abertas, provavelmente ia sangrar muito mais. Qualquer coisinha ia cutucar, ia sangrar. E então assim, eu entendo assim, essa palavra processo, ela faz muito parte da minha caminhada. Quando eu disse o que é processo, né? Alguém comentou aí, e, e eu tenho certeza também que tudo que você viveu, aquele período de sofrer, de ele beber, e hoje eu conheci vocês aí, conheci tanto o pastor Alex, que eu falo que é pastor, que ele hoje é um pastor, conheci os meninos, e eu vejo, gente, contando, não dá para acreditar. Não dá para acreditar, assim, o que Deus faz na vida das pessoas. Mas eu acho que basta você se posicionar e decidir, né? E você nunca desistiu. Quase desistiu, né? Mas Você sabe, Cida, que porque a gente fala, porque daí a gente fala assim, ah, foi para a igreja e daí tudo se resolveu. Não é verdade. Não é verdade. Porque vale a gente contar aqui que a gente foi para a igreja, né, no ano de 2000, mas o vício continua. Gente, você falou, né, a diferença entre o profeta e o sacerdote. Olha sim, só, quem que tinha unção lá na velha aliança? O rei, o profeta e o sacerdote. E os filhos mais velhos recebiam também a unção na cabeça, né? sim, Aí quando vem Jesus, ele assume isso, né? Rei, profeta e sacerdote. Aí, qual que é a diferença de um e de outro? O profeta, ele conhece o coração de Deus, ele ouve, né, a voz de Deus e ele transmite para o povo. Então, por isso que você vai ver na Bíblia que o profeta está sempre falando para o povo aquilo que está no coração de Deus. E sim, o sacerdote, ele faz o caminho reverso, né? Ele pega o pecado do povo, ele também é assim com Deus e leva para Deus, né? Mas olha só, quando a gente começou a ir para a igreja, ainda foram 2 anos ainda. Por quê? Tem 3 coisas que Jesus fez na cruz. Isso aqui é teologia, né? Teologia livre ensina isso aqui. Não precisa nem ser bacharelado. Teologia ensina que na cruz Jesus fez 3 coisas. Ele fez a justificação do espírito, a santificação da alma e ele garantiu para nós a glorificação do nosso corpo. Então Jesus fez 3 coisas: justificação, santificação e glorificação. A justificação acontece quando? Instantaneamente, quando você entrega a tua vida para Jesus, acontece a justificação no espírito. Se você morrer naquele momento, se Jesus te buscar nesse momento, ou por morte ou por arrebatamento, você vai para o céu. Por quê? Porque você creu em Jesus e ele salvou o teu espírito. Então, quando você entrega a vida para Jesus e o Espírito Santo vem morar em você, você é salvo. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, pecado se fez. Para quê? Para nos tornar a justiça de Deus. Essa justiça é aonde? No nosso espírito. Então, lá na cruz, Jesus justificou o espírito. Só que ele fez uma outra coisa, ele santificou a alma. Diferente da justificação, a santificação não é instantânea. A justificação da nossa alma é um processo doloroso. sim, Por quê? Porque o que é a nossa alma? Definição de alma é mente, emoção e desejo. Ou seja, o que é a tua alma? A tua alma é o que você pensa, é o que você sente, são os seus desejos. Isso tudo é definição de alma. Agora eu te pergunto, meu marido foi para a igreja, recebeu o Espírito Santo, recebeu a salvação do Espírito. Mas aí eu te pergunto, e a alma dele foi santificada assim?
Por que que a alma não é santificada no estalo? E aí, por isso que tem muita mulher que perde o marido. Porque a mulher não entende a diferença de justificação e santificação. Se o teu marido foi para a igreja, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, no espírito dele, ele recebeu o Espírito Santo, ele é justificado. Se Jesus buscar ele, ele vai para o céu. Mas existe um processo de santificação na nossa alma que se você não... Presta atenção nisso. Se o teu marido não passar por esse processo de santificação, você vive um inferno na terra. Por que você vive um inferno? Você conhece, Cida? Aquelas pessoas que vivem um inferno na terra, você sabe que depois, no final da vida, morre e vai para o céu. É crente, é tudo, mas sofre. Por que tanto sofrimento? Porque não passou pelo processo de santificação da alma. E aí, vamos supor assim, meu marido, ele recebeu Jesus, ele recebeu a justificação no espírito dele, mas o pensamento muda da noite para o dia? Não muda. O sentimento muda da noite para o dia? Não muda. A vontade de fumar continuava? Continuava. A vontade de beber continuava? Continuava. E aí, sim, ele se torna filho de um pai amoroso, de um Deus amoroso, que vai dar tempo para ele, que vai santificar a alma dele, que vai mudar a forma dele pensar, a forma dele sentir, que vai mudar os desejos dele, sim. Só que não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Nem comigo não foi. Quantos anos levou para Deus mudar minha mente, minhas emoções, minhas vontades, né? Quanto tempo Deus levou para mudar as minhas vontades? Às vezes, a gente é duro demais com as pessoas. E a gente é flexível com a gente mesmo. E isso é hipocrisia, né? Todo hipócrita, ele é duro com o outro e é flexível consigo mesmo. Então, muitas vezes, eu quase atrapalhei o processo de Deus na vida do meu marido, porque eu não entendia. Eu achava assim, que justificação da alma é instantâneo, que santificação também é. E aí, quando ele voltava, porque levaram 2 anos, mesmo indo para a igreja, ele ia fumando até a igreja. O último cigarro, ele fumava no muro da igreja. Jogava a bituca fora e entrava para o culto, cheirando cigarro. E aí, amada, e aí foi um processo. Não foi um processo de Deus só na vida dele, mas foi na minha também, sabe? De aprendizado, de crer, sabe? E de entender. Foi dolorido? Foi dolorido. Muitas vezes eu achava que não ia dar conta, eu achava. Até que se passaram, né? 2 anos. E aí um dia, diante de uma situação que aconteceu, eu me lembro que eu estava deitada na cama, assim, e ele tinha colado um papel, assim, um sulfite, assim. E esse papel estava escrito um versículo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ele tinha colado na parede do nosso quarto. E nesse dia eu estava muito triste com Deus, porque ele não tinha parado de beber ainda. E já fazia 2 anos que a gente estava indo para a igreja. Bebia bem menos, né? Bem menos, mas ainda bebia. Aí eu olhei para aquele papel na parede e eu falei assim com Deus. Olha o que eu falo, a minha conversa com Deus. Eu falei para Deus assim, Deus, ou aquilo ali que está escrito naquele papel ali vai se cumprir na minha vida. Porque está escrito ali que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. E eu fui tão sincera com Deus. Eu falei, Deus, eu tenho te buscado de corpo, de alma, de espírito. Deus, eu tenho te buscado em pensamento. Eu tenho te buscado com todo o meu ser. Por que ainda não se acrescentou a libertação do meu marido da bebida? Aí eu falei com Deus assim, ou aquilo ali acontece, ou então realmente. Porque se eu já fiz de tudo e aquilo ali ainda não se cumpriu, então a Bíblia pode ser que seja mesmo. Só um livro para dar parâmetro para a sociedade. Eu falei isso para Deus. Eu falei, Deus, será que a Bíblia não é só um livro que os homens inventaram para dar um parâmetro assim para a sociedade e não descambar muito para um lado ou para o outro?
E eu dormi. Eu dormi com isso. Aparecida. No outro dia de Nossa. manhã, no outro dia de manhã, eu acordo com o meu marido de joelho dobrado do lado da cama, chorando. E ele disse pra mim, ele falou, Sil, eu nunca te pedi perdão por beber, mas hoje eu quero te pedir perdão. E eu quero te dizer uma coisa. E ele falou, e o que eu vou te dizer, eu sei que você não vai acreditar. Porque muitas vezes eu prometi, mas eu não cumpri. Mas eu quero te prometer uma coisa. Nunca mais, escreve o que eu tô falando, nunca mais você vai me ver embriagado. Nunca mais. Gente, eu perdi até as contas quantos anos fazem. E verdadeiramente, nunca mais eu vi esse homem embriagado. Nossa, que bênção, né? Então eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando Deus promete e você não desiste, mesmo diante... Porque assim, eu fui dormir com meu marido embriagado nessa noite. Eu fui dormir... Nessa noite a gente teve uma briga tão feia. Ele fala que ele não lembra como que ele voltou pra casa. Ele não lembra como que ele voltou. Ele só sabe que ele voltou pra casa, mas ele não lembra como ele voltou nessa noite, porque a gente tinha brigado. Gente, eu tô falando de crente, tá? A gente já ia pra igreja. Isso 2 anos de convertido, tá? E aí, nesse dia que eu fiz uma prova com Deus, eu falei, Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração, e eu tenho te buscado. E a tua palavra diz que o Senhor acrescenta, então eu quero ver se o Senhor acrescenta. No outro dia, e ele disse pra mim, nunca mais você vai me ver embriagado, e nunca mais eu vi. Então, assim, Deus promete, e todas vocês que estão aqui, se você nunca ouviu uma profecia, eu me levanto como profeta hoje, para profetizar sobre a sua vida. Independente de qual seja o vício. Talvez não seja bebida, talvez não seja cigarro, talvez seja alguma droga, talvez seja pornografia, talvez seja mulher, mas seja lá o que for. Eu quero declarar sobre a tua vida. Que se você fizer, sim, se você fizer o dever de casa, se você fizer a tua parte, você pode ter certeza absoluta que Deus, ele não falha. Que Deus, ele não tarda, Deus, ele não falha. Deus vem na hora certa e Deus faz o seu milagre, sim. Tá? E hoje, gente, esse marido maravilhoso aqui, para honra e glória de Jesus, para honra e glória de Jesus, eu quero te dizer uma coisa, Cida. Hoje em dia, para eu alcançar o meu marido na palavra e na oração, eu tenho que, porque, gente, a Vivi mora aqui com a gente, né? A Vivi mora aqui. E conheci a Vivi na live, né? E ela veio passear aqui em casa, já tem mais de um ano e meio. E ela mora aqui conosco. Todos os dias, esse homem pega a Bíblia dele, senta na mesa e vai comer a palavra. E ele come a palavra. Isso aqui é ritual sagrado. Esse homem come a palavra. Ele termina aqui, perto de 10 horas, vai para a igreja. Todo dia, vai para a igreja e fica orando. Até o meio-dia, tá lá orando. Então ele tem uma vida de devocional, ele tem uma vida com Deus, né? E, honesto ele sempre foi uma pessoa muito honesta, eu nunca vi ele trapacear ninguém. E nunca foi mulherengo, pelo menos não que eu saiba, né, Cida? Eu não sei, né? Que eu saiba, não. Mas, enfim, o vício dele era realmente o bar, a bebida, e realmente Deus o limpou. Pastora, o que você está falando, eu vivi também um perrengue danado no meu casamento, e eu posso dizer também que meu marido que se converteu, mas eu não era de família cristã. Só que a dor foi tão grande que eu fui buscar em Jesus. Fui buscar em Jesus, encontrei profetas no meio do caminho e me posicionei em obediência total. E me entreguei realmente. Então, assim, igual falar assim, virou crente,
virou santo. Ou senão falava, virou crente e cadê? O marido não voltou para casa. Só que Deus foi trabalhando em mim. Deus foi trabalhando em mim. E o que Deus foi fazendo comigo foi contagiando meu marido. E o meu marido estava fora de casa já. Quando você fala assim que o pastor Alex, ele lê a Bíblia. Meu marido hoje, para você ver, ele faz estudo de livros e carrega homens. Tem toda segunda-feira de manhã, tá ele ali lendo livro em conjunto com os homens Coisa linda. para compartilhar o que ele vive. Ele até convidou seu esposo. E é coisa linda, porque assim, combinado é de 6 às 7 da manhã, toda segunda-feira no Zoom, vai 7h30, 8 horas, então eles ali compartilhando. O que que é isso? Eles também estão fazendo o que nós mulheres fazemos, uma ajudando a outra, porque o homem, às vezes, ele é calado, ele tem dificuldade de falar, às vezes para ele é mais difícil falar as fraquezas. E quando encontra um grupo assim, Deus está ali naquele negócio, Deus está ali junto. E ele não era cristão, não era, pelo contrário, falava a crente e ainda me chamava de pastora, disse que eu ia virar evangélica. Enfim, hoje ele acorda cedo também, né? Mas ele não é pastor, tá ali com sede de aprender. E o vício dele era trabalho, 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 mas acho que para preencher algo que faltava. Então, assim, tem vício de bebida, vício de trabalho, vício de jogo, vício de pornografia, tem vários vícios. Só que a gente não entende. Às vezes, assim, igual no meu caso, eu às vezes cobrava dele e eu não entendia o que, que a alma dele precisava, né? E agora, quando a gente entende, a gente anda em unidade. Então, eu digo assim para as mulheres, assim, que basta a gente ter essa conexão, a gente caminhar junto, igual, por exemplo, eu ando todos os dias de manhã com essas meninas, com a Silvana e com a doutora Luduana. Todos os dias de manhã eu vou no trânsito, já vou ouvindo dicas, eu vou aprendendo e eu vou praticando na minha família, vou transbordando com as amigas. E é isso que a gente está fazendo hoje. A gente está compartilhando com as pessoas que quem vê a Silvana lá falando, pensa, tá tudo certinho. Mas foi tudo um processo de aprendizado, não é, pastora? Sim. Eu quero deixar um versículo aqui, que eu tinha combinado, Sim, né? sim, Esse versículo aqui foi um versículo assim que foi chave para me manter na fé quando eu pensava em desistir. Que é 1 Coríntios 7,14. Antes de eu ler ele, eu quero contar uma coisa rapidinha. Eu me lembro de uma vez, né? Todo mundo falando para mim assim, olha, as pessoas viam, né, meu sofrimento com ele, né? Aí as pessoas falavam, eu me lembro de uma pastora. Uma pastora. Na época ela não era pastora ainda não, mas agora ela é consagrada pastora. Ela era missionária na época. Eu me lembro dela falando para mim assim, Silvana, vou te dar um conselho. Ou você se acostuma com o Alex do jeito que ele é, ou você dá um pontapé na bunda dele. Porque ele não vai mudar. Ela falou bem assim. Ela falou assim, porque o homem muda se ele quiser. Deus muda o homem se ele quiser. E aí eu recitei esse versículo aqui. Porque esse versículo aqui desmente. Porque assim, olha só. Se eu sou casada com Alex e diante de Deus nós somos uma só carne, significa o quê? Que diante de Deus nós somos uma só carne e tudo aquilo que o meu marido ainda não é, no mundo natural, diante de Deus ele já é. Então, se eu e ele somos uma só carne, eu sou crente, me santifico, sou fiel, e eu vou diante de Deus e eu apresento meu marido, se a gente é só uma só carne, então do mesmo jeito que Deus me vê, crente, santificada, lavada e remida, é a mesma coisa que Deus vai ver meu marido. Então é só uma sim, questão de tempo, porque no mundo do espírito ele já é santificado. Olha só a chave. E aí olha o que esse versículo diz. 1 Coríntios 7,14.
Porque o marido incrédulo, gente, isso é muito forte. O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula, ela é santificada no convívio do marido crente. Não é forte Uau, isso? fortíssimo. Não é forte Eu isso? vivi isso. Eu vivi isso e você também, né? Olha só, É forte. diz É que uma chave. o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa crente. E vice-versa. E aí, aquela pastora pegou e virou para mim e falou assim: ou você se acostuma do jeito que ele é, não, eu não vou me acostumar, ou você dá um pontapé na bunda dele, porque ele muda se quiser. Daí, aí eu peguei e falei esse versículo. Eu falei assim, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia, a Bíblia não diz, Fátima, a Bíblia não diz assim, ah, a esposa crente santifica o marido incrédulo, vírgula, se ele quiser. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a esposa crente santifica o marido incrédulo no convívio, ponto final. E não se fala mais isso. E eu acreditei. E eu não arredei o pé. É isso aí. É 1 Coríntios 7,14. Acreditou na palavra, né, pastora? Eu acreditei na palavra. Então, Porque muitas vezes a gente toda vez que escuta mau conselho, maus conselhos, boca que não é de Deus, é. né? Então, assim, ó, fica com aquilo que Deus falou. Fica com o que Deus falou. Se a Bíblia diz que a esposa crente santifica o marido incrédulo no convívio, fica com isso. Ponto final. Diante de Deus, eu tô lá santificando ele. Diante de Deus, eu tô santificando. No mundo do espírito, ele já é nossa carne. No mundo do espírito, eu e ele somos um diante de Deus. E essa mudança aqui no plano natural é só uma questão de tempo. Começa a ver ele como se já fosse. Cida, olha só vou falar mais isso e vou encerrar. Olha só, meu marido, ele não gostava de roupa social, ele não gostava de sapato social, de calça social, tá? A Juliana tá perguntando, e quando houve divórcio? A Cida, a minha amiga que tá aqui em cima, ela se divorciou. E Com mesmo 21 assim, anos de casada. quantos anos você ficou divorciada? 21 anos de casada, divorciei, fiquei 28 meses, divorciada mesmo no papel, mas crendo numa restauração. Depois de 28 meses nós nos casamos de novo, só que meu marido se converteu, desceu as águas, e é um outro homem, é uma pessoa transformada, mas é o que você acabou de falar. Eu que contagiei, ele mesmo fala, você me contagiou. Então eu divorciei. Eu não sei se tem alguém passando por isso, mas vale a pena lutar pela família, não desista da família. Olha só, eu me lembro que meu marido tinha um monte de roupa social, tudo no guarda-roupa, e ele não usava. E se eu pedisse para usar, ele brigava comigo. Aí eu comecei a ir para a igreja, eu fechava os olhos, Cida. Eu fechava os olhos e eu visualizava. Com os olhos da fé, eu fechava os olhos e eu ficava imaginando meu marido do meu lado, de cabelo lavado, e eu visualizava ele de roupa social. E na minha visão, ele sempre estava com uma camisa rosa, bem clarinha, na minha visão. E eu continuei visualizando, dando testemunho. Daqui a pouco ele foi para a igreja. Um dia eu estava no culto, no domingo à noite, com os olhos fechados, orando e adorando a Deus, nem lembrava mais. Aí o Espírito Santo falou assim: abre o olho e olha para o lado. Aparecida. Quando eu abri o olho e eu olhei para o lado, o que que eu vejo? O meu O marido, homem de roupa cor-de-rosa, o meu camisa marido, social. o meu marido, de cabelo batido, lavado, assim, crespo, que era bem crespo o cabelo dele, assim, né, cacheadinho, assim, de camisa cor-de-rosa, com a mão levantada, adorando a Deus, coisa mais linda do mundo. Do jeitinho que eu vi com os olhos do meu coração.
se cumpriu. Então, eu vou só compartilhar rapidinho para a gente não estender muito. No período que eu fiquei os 28 meses divorciada e sendo tratada no processo, teve um momento que Deus falou comigo. Falou, eu vou restaurar a sua família. E começou a me tratar. E eu escutava, eu não enxergava. Eu escutava a campainha tocar e abria a porta, eu via ele com a mala voltando para casa. Isso era tão real, que as minhas filhas falaram assim, mãe, você tá ficando doida. Já tem 20 e tantos meses que meu pai saiu, ele não vai voltar. E eu cria nisso, porque Deus já tinha me mostrado. E eu escutava. Sério, eu escutava essa campainha que um dia ia acontecer exatamente isso. É um Deus de promessas que ele cumpre. Desde que você entenda o que está acontecendo com você. Né? Então, assim, saber esperar, que minha amiga está falando aqui, saber esperar, porque às vezes a gente quer pular o processo, a gente quer acelerar, a gente quer fazer na força do braço, às vezes a bênção está quase chegando, você pega e solta algo com a sua própria boca, e você pega e você vai lá para o final da fila. Então, assim, do jeitinho que você enxergava ele de camisa social, ali, adorando a Deus, eu enxergava, só que Deus mandou muito mais. Ele é infinitamente mais. Além de me devolver o marido cristão, o marido que aceitou Jesus, o marido que desceu as águas, e não, eu, num momento nenhum, eu falei, faça isso, faça aquilo, por ele foi lá. E hoje é um homem, assim, que quer transbordar na vida de outras famílias, e que fala assim, não separa, não faça isso, você pensa que separar é a solução? Não é, pensa que é liberdade? Não é, lute pela sua família. Então, assim, eu me emociono porque eu vivi isso também. Eu enxergava ele voltando, né? E eu falo isso para quem está ouvindo, quem está passando por alguns perrengues, é aquilo que a pastora falou. Você se santifica, você faz o seu lado, e nós somos uma só carne. Né? Então, assim, eu me curei, eu me tratei, e ele, automaticamente, eu não precisei de ficar falando, faça, faça. Ele foi de uma tal maneira tão transformado, que hoje a gente vive um novo. Né? Aí, nossa, se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar a noite toda conversando, acho que o nosso horário já está se encerrando, né? Mas eu vou... Tá na live aqui na live tem uma linda aqui, ela é ovelha nossa. Ela tá contando ali, a Maria Isabel. A Maria Isabel, o marido dela ficou morando 7 anos com um amante. 7 anos. E Deus falava, eu vou restaurar. Eu vou trazer de volta. Nossa. Esse homem foi moído. Moído. E hoje, um homem de Deus do lado dela, coisa mais linda. São ovelhas nossas aqui. Coisa mais linda. Sim. Do mundo, casal. Isso é bom demais, né? Se a gente ouvir um testemunho desse, para ver assim que Deus, ele ama a família. Ele ama a família. E nós estamos aqui para poder realmente uma ajudar a outra com testemunho e não desistir, né? Esse aqui a gente fez só mas agora... Ô, Aparecida, Oi. Olha só, amanhã é aniversário do meu filho, do meu primogênito. Sim. Amanhã é o aniversário dele. E hoje eu fui no mercado com o Alex, né, para comprar as coisas pro almoço e pro bolo que eu vou fazer amanhã para ele, pra gente comer junto aqui em casa, né? Sim. E tudo isso só é possível porque Deus restaurou minha família, né? Porque eu não desisti Amém. Da minha família. Amém. Então, assim, que você está falando de filho, eu vou falar assim para fechar mesmo, porque eu quero compartilhar. Sábado foi o noivado da minha filha mais velha. E eu fiquei emocionada assim o dia todo. Por quê? Porque através da restauração minha com o pai dela, a nossa família, brotou nela o sonho de ter família também. Porque geralmente a gente quer consertar o relacionamento e esquece quem está na nossa descendência. E muitos falam, eu não quero casar, eu não quero, mas por que será?
E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, gente, Deus é tão maravilhoso que Ele me permitiu eu e o meu marido consertar de novo, para inspirar nas nossas filhas a vontade de ter uma família, de se casar e ver com os nossos erros o que não deve fazer e o que deve fazer. Então, assim, isso é bênção de Deus, é bênção de Deus. Então, assim, no sábado eu estava assim, sabe assim, quando você está transbordando de gratidão, de alegria, de poder falar igual você está falando. Se não fosse a restauração da sua casa, quando que vocês estariam lá fazendo, preparando o aniversário, né, do seu filho? E sábado estava todos nós. Se fosse em outra época, como que a gente poderia festejar esse momento tão lindo, se pai tivesse de um lado, mãe tivesse de outro, como é que ia ser isso? Ou será que seria, não seria? Então, assim, pensa, tudo isso, a gente, é uma alegria falar para vocês, né? Porque, assim, aí eu falei para minha filha, mandava mensagem para ela, agradecendo, assim, a Deus pelas filhas que nós temos, e agradecendo meu marido, pelo homem que ele se transformou, agradecendo a Deus por nos permitir fazer uma nova história, né? Porque Deus já faz uma história lá. Aí a gente sai um pouco fora, mas ele é o pai, ele não abandona, ele não deixa a gente. Ele deixa a gente lá, mas a gente pega e volta, ele está lá para cuidar. E Deus é tão maravilhoso que ele fez, permitiu que eu tivesse fazendo tudo de novo, e agora minha filha vai se casar, né? E vendo assim o que a mãe fez que ela não vai fazer, o que o pai... Então, enfim, é isso que eu queria dividir, essa é a minha alegria hoje, de poder falar com vocês, assim, que uma família restaurada, quando tem Deus dentro da família, é para todos nós, é para todas nós.